our final bit together, discussing the mind and its potential. How wonderful. All Estou de right. volta, pessoal, para a parte final desse nosso final de semana, discutindo a mente e seu potencial. Que maravilha. So I mean, we haven't really, I mean, we've only really gone a little bit into the whole topic, but it's a good start, you know. A gente só entrou um pouquinho no tópico principal, mas isso é um bom começo. But even if there's, you don't remember, even if you remember, if you don't remember 99% of what I said, E mesmo que vocês não se lembrem de 99% do que eu disse if you aqui, go away with some confidence that we have the power to learn to know our own minds and slowly be in charge of who we become. This is the most, for me, the most marvelous point. para mim o mais importante, o ponto mais maravilhoso é que vocês saiam daqui com alguma confiança de que vocês podem trabalhar, podem explorar e trabalhar a sua própria mente. Yeah, and we happen here to be talking about the Buddhist approach to this. You know, this is not a, I mean, Buddha's not a creator, remember. He didn't make up all this. He's observed it, and he's probably very good at it. But, you know, in the end, you can be a Mickey Mouse person. I don't care. You have to be a Buddhist. But if you have know that you can learn to know your own mind and change yourself and become more in control of our lives, that for me is the most precious thing. Então, a gente está falando aqui do Buda porque ele provavelmente é alguém que é muito bom nisso, em transformar a própria mente, conhecer a própria mente. Mas para a Venerável Robina, não importa se você é budista ou não é budista, você pode ser o Mickey Mouse. O que importa para ela é que você tenha confiança que você pode trabalhar com a sua mente, desenvolver suas qualidades positivas e ter uma vida mais positiva, de maior benefício para você e para os outros. So let's talk about meditation, where that fits in. Então, aqui entra o assunto meditação. Vamos falar um There's a pouquinho sobre million isso. different interpretations, you know, definitions of that word in the world, aren't there? Existe no mundo 1 milhão de diferentes definições para essa palavra. And that's fine. Again, Buddha doesn't have copyright on meditation. E tudo bem, porque o Buda não tem direitos autorais sobre a prática da meditação. But he's certainly an expert. That you can say. Mas nem precisa discutir que ele é um expert nisso. So, you know, what the world these days knows very well, this mindfulness. Então, essa palavra mindfulness, que o mundo conhece muito bem hoje, está muito difundida. And people have made up their own definitions, and that's okay. But if you want to know the Buddhist one, let's talk about it. E várias pessoas criaram várias definições para mindfulness, mas se vocês estão querendo saber qual é a definição budista para isso, vamos falar sobre isso agora. There's thousands of techniques of meditation, but there are two main ways of using our mind in meditation, two types of meditation, in the Buddhist view. Existem milhares de técnicas de meditação, mas na visão budista existem duas principais técnicas de meditação que a gente pode usar para trabalhar nossa mente. The first one then is the basis of what the world vaguely knows as mindfulness. A primeira é a base do que o mundo vagamente conhece como mindfulness. It's known actually, and actually it comes from these Indians before the Buddha. E na verdade isso vem daqueles sábios indianos antes do Buda. These genius yogis and scholars, that was the system in which the Buddha was educated and then from which he diverged in his own direction 500 years later. I mean, no, later. This is how come we have Buddhism. But well and truly before Buddhism, these Indians were pretty amazing thinkers and scholars and philosophers and meditators, you know. Desses grandes filósofos, yogis, fantásticos e meditadores, desses escolásticos que estudavam sobre a mente e de quem o Buda aprendeu e que depois ele derivou. Mas eles já praticavam isso mesmo antes do tempo do Buda. So this so-called mindfulness, which is really a term that we have used to refer to this kind of meditation, I don't think Buddha calls it that. E não é que o Buda chamasse essa meditação de mindfulness, mas esse é um termo a que se recorre para nomear esse tipo de meditação. Yeah, it's actually, it's a very sophisticated psychological skill. É uma habilidade psicológica muito sofisticada. A technique. Uma técnica. That ends up the result of which, when we fully developed, is called single-pointed concentration. E o resultado dela, quando a gente desenvolve completamente, é a concentração unifocada. Yeah. So it's often the English term used for the success in this meditation, it's called calm abiding, in Sanskrit, shamatha. E quando você atinge
Just one second, please. Quando você atinge a realização dessa prática completa, se chama em português de calmo permanecer. Yeah, and it's a E state, yeah, o equivalente ao termo chamata. it's a state of much subtler level of the mind that, as we've been discussing, we don't even posit as existing in modern psychology or neuroscience. E é um estado da mente tão sutil, tão sutilíssimo, que não é algo que é reconhecível nem pela neurociência atual, nem pelas disciplinas psicológicas. If you were to see a person who'd fully developed this concentration, they'd look like they're dead. Se você realmente pudesse ver uma pessoa que desenvolveu completamente esse tipo de concentração, ela ia parecer para você que ela está morta. Because they've completely subdued the grosser level of conceptuality and sensory consciousness. Porque, nesse caso, ela teria diminuído completamente toda a sua consciência sensorial e todos os seus níveis grosseiros de consciência. Yeah. So then you'd have to think, well, why on earth would we want that? E aí a gente vai se perguntar, mas por que cargas d'água eu quero um negócio desse? Well, this is fitting with the entire Buddhist picture, the entire Buddhist view of the mind and its capability, isn't it? Mas isso faz parte da visão do Buda sobre a mente e as capacidades dela. That we've got these subtle levels of cognition. O fato de que a gente tem esses níveis mais sutis de cognição. And to get this end result of completely ridding the mind of all the rubbish and completely developing to perfection all the goodness, which sounds kind of simple and cute, we absolutely have to do it at the subtler level. We're not capable at the grosser conceptual level. O importante é a gente saber que nos nossos níveis comuns e grosseiros, a gente não tem como se livrar de todo aquele lixo que a Venerável Robina mencionou anteriormente e aperfeiçoar ao nível máximo as nossas qualidades luminosas. A gente precisa atingir esse nível sutilíssimo. Com os níveis grosseiros, a gente não consegue fazer isso. But we've got to start where we are. Mas a gente tem que começar em algum lugar. Which is at the conceptual level, where we exist right now. Que é o nível conceitual onde a gente se move agora. So what's the benefit of this first type of meditation? What is the benefit of developing concentration? Why would we want to do that? Qual é o benefício desse tipo de meditação? Qual é o benefício da gente desenvolver concentração? O que a gente tira daí? Well, it's fairly obvious, isn't it? É óbvio. If you can't concentrate while you're making a cake, you won't get a cake, I promise. If you can't concentrate doing anything, you won't be successful. It's sort of obvious we need to be focused. Otherwise, we won't be able to succeed. It's fairly obvious. It's not religious. Come on. Isso não é nada religioso, é muito óbvio. Se você não consegue se concentrar na hora que você está fazendo um bolo, você não vai ter um bolo no final. Qualquer atividade que você se engajar, que você não possa ter concentração, você não vai ser bem sucedido. So, right, okay. So, in general, the job of being a Buddhist is to learn to distinguish. This is the heart job, okay? Is to learn to distinguish in your own mind between the neurotic, ridiculous, fear-based, I-based states of mind and the valid, reasonable, useful states of mind. Então, o trabalho de ser budista, e é muito duro mesmo, é a gente se tornar capaz de discernir os estados neuróticos e ridículos, perturbadores e negativos da nossa mente e dos estados válidos, positivos e que trazem benefício. That's the actual job. Esse é o trabalho real. Everything else you do as a Buddhist is to support you to do that. Todo o resto que a gente faz no budismo é suporte para a gente poder fazer isso. You know, why we would live in vows of good ethics, for example, at the level of working with karma, is totally so that we can learn to harness our crazy verbal and physical energy so that we can eventually start to see our mind. Everything leads us to this. Tudo leva à mente dentro do budismo. Por que a gente faz votos de comportamento, de conduta? É para a gente poder aprender a canalizar nossa energia, para a gente poder usar a nossa energia no nosso corpo e fala e mente da forma mais benéfica possível. So we have to want to develop the skill throughout the day, in ordinary daily life, to be able to notice what is going on in our mind. Already this is pretty incredible. E é muito incrível, porque o que a gente precisa fazer é desenvolver algum tipo de habilidade no nosso dia a dia para a gente poder observar o que está se passando na nossa mente. And to notice it before it comes vomiting out your mouth. Then it's too late, isn't it? E notar o que está se passando na nossa mente antes que a gente vomite isso boca fora, quando já é tarde demais. Yeah. So
you know, to start the day with a simple little 5-minute practice is a really good idea. Então, começar o nosso dia com uma pequena prática de 5 minutos é uma excelente ideia. You know, and so this is where we get now many misconceptions about this meditation. Mas acontece que a gente se depara com muitos conceitos errôneos a respeito dessa meditação. One of the ideas is that it's to make all the thoughts go away. Uma das ideias errôneas é pensar que meditar é fazer os pensamentos irem embora. And another one, which is linked to that, is that it's like an alternative to a pill. E a outra, que é de certa forma ligada a essa visão errônea, é pensar que é como se fosse você tomar uma pílula. Or we think it's a relaxation technique. Ou pensar que é uma técnica de relaxamento. I mean, we need relaxation techniques. É claro que a gente precisa de técnicas de There are relaxamento. wonderful, you know, yoga has wonderful relaxation techniques. A yoga, por exemplo, tem excelentes técnicas de But relaxamento. this specific skill of developing single-pointed concentration is absolutely not a relaxation technique. Mas essa habilidade de desenvolver a concentração unifocada, ela não é um método de relaxamento. It's a skill that we are trying to cultivate. É uma habilidade que a gente está tentando cultivar. I mean, even if you were really qualified, it would take you several years to accomplish this. E mesmo que a gente esteja altamente qualificado, levará anos para a gente alcançar isso. And to be really qualified, like they would describe in all the texts, 99% of us aren't, even to get to the mountains, to get the single-pointed concentration. E quando a gente estuda os textos sagrados e a gente vê, 99% de nós não estamos qualificados nem para chegar na montanha para poder estudar isso. I mean, the ideal scenario for accomplishing this concentration, this shamatha, would be literally to be in the mountains, in an isolated place with really excellent conditions, conducive environment, not much noise, person supporting you with food, and you do nothing else for several years, 8, 10, 12 hours a day. It's a very intense, full-on technique. And some people indeed, right this second, people looking like you and me, are doing it and have accomplished it. It's been an unbroken chain of 3,000 years of people doing and succeeding at this technique. Então, as condições ideais para esse tipo de prática é realmente você estar no alto da montanha, num lugar separado, com todas as condições ideais, com pessoas trazendo comida para você com condições de estar em segurança, ter abrigo e poder trabalhar, meditar, fazer essa prática de 10 a 12 horas por dia. Mas isso é factível, porque pessoas como eu e vocês, há 3.000 anos, vêm fazendo isso numa cadeia ininterrupta. One of our friends, you know, a Swiss monk, Venerable René. Então, ela tem um amigo que é monge suíço, Venerável René. I remember when I was editing the magazine of our organization, Mandala magazine, back in the mid-90s, I interviewed him about one of his 2.5-year retreats. Então, quando ela era diretora da Mandala Magazine, ela foi editora nos anos 90, ela fez uma entrevista com o Venerável René sobre o retiro de 2 anos e meio que ele fez. By this point, he'd been meditating for like 10 years. E nessa altura, ele já estava meditando há uns 10 anos. Maybe, oh no, more than that, probably 15 years. 15 anos, mais do que 10 anos. But already he was a monk, living in vows. Ele já era um monge vivendo segundo os votos monásticos. Studied Buddhist philosophy intensively. Tinha estudado e estudava ainda filosofia budista intensivamente. He'd been teaching Buddhist philosophy and meditation. E também estava ensinando filosofia budista e meditação. So in other words, years and years and years of preparing himself so that he was able to go to a little place. In fact, it was in Spain, at our center in the Sierra Nevada, near Granada. Então, ele estava há anos e anos se preparando meticulosamente para poder ir para esse lugarejo no alto da montanha, na Espanha, perto de Granada, na Serra Nevada. Where he lived, you know, this place, it's been there since the mid-80s. And I remember the Dalai Lama was there in 82, and he blessed the place, and he called it the place of clear light, Ling, and he said it reminded me of Tibet, a perfect place for meditation. Então, isso era em 1982, o Dalai Lama tinha estado na Espanha, ele tinha abençoado esse lugar, ele deu o nome desse lugar de Ling, o lugar da luz, da clara luz. E ele disse, o Dalai Lama, que esse lugar relembrava a ele o Tibete. So anyway, Venerable René was there, and I interviewed him in 95. He'd done about 2.5 years in this, doing single-pointed concentration. Então, ela entrevistou ele em 95, ele estava lá 2 anos e meio,
fazendo retiro de concentração unifocada. And this is like any activity that you want to seriously accomplish, isn't it? E isso é como qualquer outra atividade que a gente queira realizar e ter sucesso. I mean, if you want to become like Federer, Se a gente quiser se tornar o Federer, por you exemplo, can't just do it in the weekend. You can't play tennis on the weekends. You've got to sacrifice everything else. It's sort of obvious. You've got to sacrifice everything else and completely commit yourself 8, 10, 12 hours a day, 7 days a week in order to become an expert at tennis. This is obvious if you want to become a serious one. It's obvious. Get single point of concentration is exactly the same. Então, se você quer se tornar o Federer e você quer jogar nesse nível, você não vai poder jogar só no final de semana. Você vai ter que jogar treinar todos os dias da semana, 7 dias por semana, 8, 10, 12 horas por dia, e você vai ter que abrir mão de todo o resto para você poder se concentrar, para você se dedicar a isso de forma tão intensiva. Mesma coisa com a meditação da concentração unifocada, é igualzinho. So if you think now, you hop on an aeroplane and go to this centre and go into your little kind of house, and they look like caves, these little stone houses up there, and you started doing your meditation retreat with a plan to be there for 2 or 3 years, within 10 minutes you'll be having a panic attack because you've got your wife, your kids, your mortgage, your drama, your dogs, you're hungry for this kind of food, you don't want that kind of food, you're uncomfortable, you'd go crazy. Most of us aren't qualified, Mas a maioria de nós não está qualificado para isso, porque se a gente pular no avião e for para o alto da montanha, chegar lá na nossa cabaninha bacana, e ela é de pedra nesse lugar, parece até uma caverna, parecem até umas cavernas, e aí você chega lá, em 10 minutos você vai simplesmente pirar, porque você não vai conseguir nem 10 minutos você ficar fazendo essa prática, porque você vai ficar pensando na sua mulher, nos seus filhos, no seu cachorro, nas suas dívidas no banco, etc. e tal, e você vai ter um susto, você não vai querer comer essa comida, vai preferir comer outra comida, não era isso que você queria, não era isso que você pensava. So this technique is described in terms of 9 stages of cultivation in the text. Então, nos textos tradicionais, essa técnica ela é descrita como 9 estágios. And what you're trying to accomplish is to the two main obstacles that prevent our mind becoming single-pointed are called simply the tendency of the mind to be kind of berserk, out of control, excited, never stopping thinking, and the other extreme of the mind to be completely dull, Então, os 2 maiores obstáculos para a gente realizar essa prática são dois estados mentais, que um é a tendência da nossa mente de ficar totalmente louca, endoidecida, fora de controle, discursiva e pensando sem parar. E o outro, no outro extremo, é a nossa mente ficar absolutamente embotada. So the whole, the work, the training that you're doing in this gradual process of these 9 stages could take 2, 3, 4 years, depending on the person, is this gradual, constant process of bringing the mind away from the excitement mode and away from the dull mode to the point where the mind can then go to this more subtle level. I mean, it's intense skill to develop, and you've got to be very qualified to do it, like I said. Então, é uma habilidade muito intensa para você desenvolver, porque, na verdade, você pode ficar 2, 3, 4 anos fazendo essa prática, ela é um processo gradual e constante de, vamos dizer assim, afastar a sua mente desse estado excitado, alterado, fora de controle, e também, vamos dizer, se afastar desse estado de embotamento, de neutralidade, sei lá. Então, isso você vai estar trabalhando num nível muito sutil. So the Venerable Rene said that after when I interviewed him, he said in that 2.5 years he maybe touched upon the 5th of the 9 stages. Então, quando ela o entrevistou naquela época, ele disse que nos 2 anos e meio que ele estava lá, talvez ele tenha conseguido chegar no nível 5, no 5º estágio desses 9 estágios. And in comparison with a regular berserk mind, that's pretty subtle. E, em comparação com o estado enlouquecido da nossa mente, esse é um estado muito sutil. So I know he told me, he said there was no way in the world he would have been qualified to even enter into that retreat without having done the years of practice, study, and even the teachings he'd given, as well as living in vows. He would not have been qualified. In other words, even to get ready to want to go to do it seriously, you've got to be pretty prepared, E ela se lembra dele falar claramente o quanto você precisa estar preparado para poder fazer de forma séria esse tipo de prática, porque ele tinha certeza, agora que ele estava lá, que se não tivessem sido todos aqueles anos de prática, os votos de monásticos que ele tomou,
viver de acordo com esses valores. Anyway, given that most of us, won't be doing that, I just froze. I know that. Sorry. Given that most of us won't be doing that, Então, dado o fato de que a maioria de nós não quer fazer then isso, what can we do with this technique? o que a gente pode fazer com essa We técnica? can do a little bit in the morning. We can start. And what will be the benefit? A gente pode começar fazendo ela um pouquinho toda manhã. E qual vai ser o benefício? Well, first of all, one of the biggest mistakes is to have some fantasy expectation, if you do your 5 minutes every morning, that you'll get some concentration. That's a joke. Don't even expect it, but it doesn't matter. Bom, primeiro de tudo, é meio ridículo você imaginar que você fazendo 5 minutos pela manhã, você vai chegar à concentração unifocada com esses 5 minutos matinais. Mas então qual é o porquê você fazer isso? Therefore don't have any fantasy expectation that your thoughts might calm down. Então, melhor a gente cortar de uma vez essas fantasias, essas expectativas fantasiosas sobre isso. In fact, sometimes we think they're getting worse. Às vezes, quando a gente começa a fazer, a gente sente até que a gente está pior. They even say in the text, that one of the signs of success of the first of the 9 stages of cultivating concentration is that you think your mind's getting more berserk. Então, até se diz isso nos textos, que um dos sinais de que você, quando você começa a prática, de que você está praticando bem a concentração unifocada, é que você tem a sensação que você está ficando doido, que você está mais maluco do que antes. Okay, that was right, wasn't it? That you think you're getting worse, yeah? Worse and craziest. Yeah, that's crazier. Right. That you think one of the signs of success. You said that yes. At the first. Okay, but you're not getting worse. Yeah, sorry, go on. Um dos sinais de sucesso, que você está indo bem no caminho certo, é que você sente que você está piorando. But like we were talking before, what's happening is because we're becoming conscious of our mind, we're not getting worse, we're just noticing it. Então, mas como foi dito anteriormente, não é que a gente está ficando pior, é que a gente está se tornando consciente da nossa mente e aí a gente está notando como é que ela opera. So one of the worst misconceptions to start your meditation with is to think, now I'm going to sit down and now I'm going to have a nice experience. Então, um dos piores erros que a gente pode cometer a respeito de meditação é, agora eu vou sentar na almofada e vou ter uma experiência maravilhosa. That's like thinking you're going to go to the gym and work really hard and come home and feel a lot better. É como você pensar que você vai para a academia, vai malhar duro e vai chegar em casa e vai se sentir melhor. Nonsense. Loucura, não faz sentido. You're going to come home feeling a lot worse. You're going to feel that you've got muscles that you never knew you had before. But it's a good sign. Same here. Você vai se sentir pior. Você vai sentir que você tem músculos que você nem sabia que tinha. Mas é um bom sinal. É a mesma coisa aqui. So that the simple job that we're attempting to do, and we're going to finish with it, we'll do it. The simple job we're attempting to do in this technique is to train our attention to stay on one thing. That's it, technically. It's not complicated. Não é nada complicado. O simples trabalho que a gente vai fazer, essa técnica, a gente vai fazer ela aqui hoje ainda, é a gente manter a nossa atenção, o nosso foco sobre uma coisa. That's the job to attempt to do. É isso que a gente tenta fazer. It's like when you learn to ride a bike. É que nem quando você aprende a dirigir uma bicicleta. The simple job is to stay upright, isn't it? O primeiro trabalho simples é simplesmente ficar equilibrado. But in the beginning, what happens? E no começo, o que acontece? You climb on the bike on the left and you fall off on the right. Você sobe do lado esquerdo e cai para o lado direito. Then I remember one person saying, "Oh, I tried to meditate yesterday. It didn't work." E ela lembra de uma pessoa dizer para ela, ontem eu tentei meditar, mas não funcionou, não. I didn't say it like that. That sounded mean. Hã? Doesn't matter, nothing. But, so when you're a little girl on the bike, "Mummy, I tried to ride a bike and I fell off," and you give up, don't be ridiculous. É como uma criança que subisse na bicicleta e falasse assim para a mãe, eu tentei pedalar na bicicleta, mas não deu certo. Yeah. So it's training. É questão de So treinamento. you're training your mind to stay on one thing. É para você treinar, para se concentrar numa But coisa. like with the bike, it won't stay there. It'll wander off, won't you? Naturally.
No, I didn't get that. So it's like riding the bike. You won't stay on Yes. the object. Your mind will wander off. É, assim como a bicicleta, você não vai conseguir ficar focado no objeto, a sua mente So what vai do you do then? viajar. So what do you do then? Então, o que você You faz? bring your mind back to the object. Você traz a sua mente de volta para o And then you objeto. wander off again, E quando você viaja de novo, and you bring your mind back to the object. você traz a sua It's mente called de volta para o training. objeto. It's called training. It's called learning how to do something. Isso é um treinamento, o nome disso é treinamento, é aprender a But fazer uma coisa. we have so many ridiculous ideas about meditation. We get so confused, I tell you. E a gente acaba ficando tão confuso porque a gente tem umas ideias bem ridículas sobre o que é meditar. Another misconception is people think you've got to have a vision or something. I mean, it's like hilarious how people talk about meditation. A Venerável Robina acha muito hilário como algumas pessoas falam de meditação como se fosse algo que fosse provocar visões. This is a practical skill you're trying to cultivate. É uma habilidade prática que a gente está cultivando. Yeah. So, what's the benefit of it? If you can't get concentration immediately, which of course you won't, what is the benefit? Se você não consegue realizar essa prática imediatamente, isso, vamos supor que a gente não There's consiga immediate mesmo, benefit to your daily life the second you open your eyes. qual será o benefício disso? Você tem um benefício na sua vida diária assim que você abre os olhos. Because in that 5 minutes, you're training yourself to stay focused. And the typical example, the very first object of concentration that Buddha suggested is the sensation of the breath at your nostrils, for example. That's a simple one to take. So there you are for 5 minutes, making an effort to stay focused on the breath. So your mind won't stay, it'll be berserk. But what's the benefit? The moment you get off your meditation cushion, what's the benefit for the rest of the day? Então é o seguinte, você acorda de manhã, você senta na sua almofadinha e você vai usar, por exemplo, a respiração como suporte. Você vai focar na sua respiração, que é um dos primeiros métodos que o Buda ensinou. Você presta atenção aqui na sua narina e na sua respiração. Você pratica isso durante 5 minutos, você levanta da almofadinha e vai para o seu dia. Qual o benefício que você vai ter disso? The benefit is you're learning to become more conscious of what is happening in your mind as you walk, as you drive, as you do the dishes, as you talk to your husband, etc., etc., etc. That's the benefit, and that will grow every day. Então, o benefício é que você está aprendendo a ficar mais presente, mais atento ao que está acontecendo na sua mente, no seu dia a dia, enquanto você anda, enquanto você lava a louça, enquanto você conversa com seu marido, e todo dia, cada dia, isso vai se tornando mais e mais forte, você vai ficando melhor a cada dia. And that's what we have to learn to do throughout the days. We have to be conscious of our mind and therefore our body and our speech, so that we can navigate our lives and our relationships without hurting ourselves and without harming others. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se tornar consciente no nosso dia a dia, das nossas ações de corpo, fala e mente, para que a gente possa realmente se tornar de benefício para nós mesmos e para os outros. So, any questions? I mean, because time to go soon. Look at this, time is over. I'm so sorry. We can do a little technique before we finish, but are there any questions about anything at all in general? Bom, perguntas sobre qualquer coisa em geral. A gente também, a Venerável Robina está dizendo que a gente poderia fazer um pouco dessa técnica juntos. Ilana? Hello, Robina. Hello, Thank you so darling. much. Yes. Just wanted to ask you, what is the long-term benefit of meditating with the eyes opened? Oh, I think yes, Ilana, that's a good Já tem em point. português? Yeah. A minha pergunta é qual é o benefício a longo prazo de meditar com os olhos abertos? Okay. Let's just now I'll answer more broadly, and I will describe the classic posture that has been discovered by the great yogis over the centuries to be most conducive for good meditation. I'll go through those and I'll mention the eyes. Então, para responder a sua pergunta, a Venerável Robina vai mencionar a postura completa que é aconselhada, foi experimentada pelos grandes yogis no passado, e ela vai mostrar ponto a ponto agora para a gente. E aí vai chegar na parte dos olhos. So all the great meditators
All the great meditators over the years, starting with the yogis before the Buddha, are all trying to get this single point of concentration. And then in that meditation, they're doing all this hard work, and I haven't even begun to mention the second mode of meditation yet, this hard work of unpacking and unraveling their minds in order to remove the delusions, in order to realize reality, blah, 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 blah. Todos os grandes meditadores indianos do passado, mesmo antes do Buda, eles estavam fazendo esse trabalho de meditar e de desvelar a sua própria mente, de abrir para olhar a sua mente, analisar a sua mente, conhecer sua mente, de forma a vencer a delusão e se tornarem iluminados, e blá, blá, blá. That's right, exactly, blah, blah, blah. So, long-term meditators are there for years and years and years in their cave doing their job of refining their minds and getting out of samsara, stopping suffering. Então passaram anos e anos e anos nas cavernas, se entregando a esse trabalho de refinar a própria mente para alcançar a iluminação. So remembering the body doesn't meditate. Mas vamos nos lembrar que o corpo não medita. This is one of our big mistakes. Esse é dos nossos grandes Because we're erros. so addicted to our body, we think it's a physical experience. Rubbish. A gente é tão dependente, tão adicto aos nossos corpos que a gente não consegue fazer nada sem eles. Isso é lixo. But nevertheless, it's been found by these great meditators over the centuries that there's a certain way for the body to be that's most conducive for the mind to do its job. Apesar disso, foi descoberto por esses grandes meditadores ao longo dos anos que existem posturas e maneiras do corpo ficar que conduzem melhor a nossa prática de meditação, ao que você quer fazer com a sua mente. The first is the legs. Primeiro são as pernas. So all the great yogis have found to be in what they call full lotus position is the best of all. Todos os grandes yogis, eles descobriram que você está na postura de lótus completa é a melhor posição. So if we've been sitting cross-legged since we're little children, it'll be easy for us. Otherwise, it's not so easy, is it? Quando a gente senta de perninha cruzada quando a gente é criança, é fácil pra gente, mas fora isso não é tão fácil assim. And why it's so beneficial is because we've got these subtler physical energies, this subtle nervous system through which are coursing all this subtle wind energy or prana, and which is linked to our different states of mind. So being in this particular position kind of enables all the energies to be nicely aligned. Então, por que é benéfico a gente cruzar as pernas? Porque a gente tem ao longo do nosso corpo muitos canais por onde corre energia prana, energia de vento. E aí, a gente, quando assume essa postura, a gente permite que nossos canais fiquem alinhados e a energia flua de forma mais eficaz. And also it enables the body to be very stable and very upright. So these great yogis can sit there for weeks on end and never topple over because the body stays stable. It's very practical. É muito prático também porque ajuda o corpo a permanecer mais estável e ereto. E os yogis ficavam dias a fio sentados nessa postura e não caíam para frente, por exemplo. Holiness the Dalai Lama has said that it's really auspicious to start your session in this position with the left up on the right thigh and the right up on the left thigh, if you can, because it creates the cause to be able to do it in the future, because it's said to be so important. But if you can't, it's okay. You sit in half lotus with one leg up, and if you can't do that, regular cross-legged. If you can't do that, sit in a chair, whatever you can do. Então é importante que a gente faça o que a gente pode. Sua Santidade o Dalai Lama, ele diz que é muito auspicioso a gente começar a nossa prática na posição completa do lótus, com o pé direito apoiado na coxa. Pé esquerdo apoiado na coxa direita e o pé direito apoiado na coxa esquerda. Mas, se a gente não consegue fazer a posição do lótus completa, a gente faz o meio lótus. E se a gente não consegue fazer o meio lótus, a gente fica com as pernas cruzadas. E se a gente não consegue, a gente senta numa cadeira. So Não tem problema. if we would like to sit cross-legged on the floor, then we need to find a cushion that's suitable for us. This is the second point. The ideal would be to have a cushion just underneath your coccyx, so it helps your body sort of slightly thrust forward. That's very helpful. But you've got to find one that suits your body, like you have to find that out. Obviamente, para você sentar no chão, você vai precisar de uma almofada, e é bom que seja uma almofada que possa sustentar o seu cóccix, para que ele fique levemente elevado do chão. Mas você tem que experimentar e descobrir qual é a almofada boa para você. And then your back, it should be very up. I mean, the back is crooked, the spine is not straight, but it should be very upright so that the subtler airs and the mind can flow through smoothly through the body. Geralmente a nossa coluna é um pouco curvada, né? E a gente não consegue ficar com ela muito ereta. Mas é importante a gente manter ela ereta para que também toda a nossa energia possa fluir de forma correta. There's about 7 or 8 points here.
Existem 7 ou 8 The pontos next one, the fourth, aqui. is your hands. Próximos é a posição das suas mãos. There's different gestures or mudras that the different yogis recommend, but the one we classically learn is the left underneath, right on top, like this, forming a triangle, the thumbs touching together in your lap. You know? Então, existem diversos mudras e gestos de mãos que os yogis recomendam, mas o clássico para meditação é a sua palma da mão esquerda, da direita sobre a palma esquerda, com seus dedos tocando, formando esse pequeno triângulo e descansando aqui no seu, And then your shoulders, upright but relaxed, not tense. E os seus ombros, eles têm que estar relaxados, não tensos. But they don't mention this in the text, but I'll say it here. We tend, if we sit upright, we then squeeze our muscles, don't we? Não se menciona isso nos textos, mas a venerável Robina está dizendo aqui, quando a gente senta assim, a gente pode amassar os nossos músculos, né? Especially our abdomen, because we don't like looking fat, so always squeezing our abdomen. A gente pode recolher a nossa musculatura abdominal, por exemplo, porque a gente não quer ficar com um aspecto So sit gordo. upright and now flop your muscles. Flop? Flop. Relax your muscles. Ok, porque a gente... é ao contrário. A gente senta com a coluna ereta e relaxa a musculatura. Não é para ficar contraindo a barriga para a gente não... So that's your legs. Porque não quer parecer gordo. You've got your legs, your bottom, your hands, your back, your shoulders. Você relaxa suas costas, relaxa seus joelhos, seu... Now, the most important is your head. E sobretudo seus braços, seu bumbum e sobretudo a sua Not cabeça. thrust back. That makes the mind more agitated. Se você ficar com a cabeça posicionada para trás, você deixa sua mente mais agitada. Slightly tilted forward. Você levemente abaixa o queixo, de forma leve. Chin tucked in a little bit. Chin tucked in a little bit. Com o seu queixo levemente recolhido. And now your jaw relaxed. E você relaxa a sua musculatura aqui da mandíbula. Lips slightly. Mantém seus lábios levemente entreabertos. I haven't finished yet. What are you up to, darling? I just said you open a little bit your lips. I didn't say that yet. Yeah, sorry. Okay. Lips slightly apart. Os lábios levemente entreabertos. And the tip of the tongue resting behind the top teeth just near your palate. E a pontinha da sua língua apoiada nos seus dentes superiores, na altura dos seus dentes superiores no palato. And this is very practical. Isso é muito prático. All the yogis have found that this helps you not dribble when you're meditating for a long time. E todos os yogis descobriram que isso ajuda você a não babar quando você está meditando por longos períodos. Finally, your eyes. E por fim, os seus olhos. So now, in the long term, when you've got concentration, you've gone completely beyond your senses. Bom, assim, a longo prazo, quando você consegue obter a concentração, você vai muito além dos sentidos. But if you're in training, for months and months at a time, meditating all day, every day, light will be there. You'll be meditating during the day. So then having your eyes open, especially if you've got good concentration, having the eyes open allows the light to come in, which can help keep your mind sharp. If your eyes are closed, it's a strong tendency to become sleepy. So that's said to be the benefit. But it seems to me, like I said before, anyway, go on, say that. Então, o que parece ser o benefício dos olhos ficarem abertos quando a gente está meditando é que quando a gente está treinando, quando a gente está praticando com afinco, a gente passa horas e horas meditando de dia. E aí, de dia, você tem luz. Se você ficar com os olhos fechados muito tempo, isso tende a te dar sonolência. Se você ficar com seus olhos entreabertos ou abertos, a luz do dia... I didn't finish, sorry. Okay, a luz do dia pode entrar e aí você pode ficar com a mente mais alerta. So if you're going to just meditate for 5 minutes in the morning, maybe it's okay to have your eyes lightly closed. But the crucial thing is have your eyes looking down as if you're looking along your nose towards the ground. Se você vai meditar de manhã, tudo bem você ficar com os olhos levemente fechados, mas você deve apontar eles para baixo, como se, ao longo do seu nariz, como se eles estivessem olhando para baixo. So to answer the question, then the long-term benefit would be if the long-term serious meditators all day every day, it's a method of allowing the light to come in. If it's during the day, to keep your mind sharp so you don't become dull. That's the advantage.
Então, a vantagem de a gente manter os olhos abertos na meditação, que é a resposta à pergunta, é porque a gente, durante o dia, tem luz e a luz entra nos nossos olhos e ajuda a manter a nossa mente alerta, ao invés dela ficar embotada. Let's do 3-minute meditation. So settle into this posture. Just settle into it. Your bottom, Então, your legs, your hands, your back, your neck, your tongue, your eyes. Just settle into it, okay? Então, vamos entrar nessa postura que ela acabou de descrever, nossas pernas, nossas mãos, nossa coluna, nossos ombros, nossa língua, nossa cabeça, nossos olhos. Jaw relaxed. Só relaxar os músculos da Lips mandíbula, slightly apart. os lábios levemente Tip of the tongue entreabertos, behind the top teeth. a língua atrás dos dentes superiores no palato, Breathe through your nose. Respirando pelo nariz, Eyes looking down as if you're looking along your nose towards the ground. os olhos levemente abaixados, como se você estivesse olhando ao longo do seu nariz na direção do sol. So now let's locate the object of our concentration. Então agora vamos localizar o objeto da nossa concentração. It's going to be the sensation at our nostrils as we breathe in and out. And you will find that it's slightly different when you breathe in than when you breathe out. But that general area is what we're going to focus on. A gente vai focar na área das nossas narinas, conforme a gente inspira e expira. E a gente vai poder observar que é diferente a sensação quando a gente inspira e expira. So take a couple of breaths, don't force, not loud, and not forced. A couple of breaths and just locate that sensation. Então a gente vai tomar algumas inspirações e expirações e vai localizar essa sensação, não precisa forçar. Okay, that's what we're going to focus on. É tudo que a gente vai focar, é isso. That's the job. Esse é o That's trabalho. it. The aim, the goal, the job is to focus on the breath. O gol, o objetivo e o trabalho é focar na So respiração. what's going to happen instead, O que vai acontecer, então, because we're so addicted to the thoughts being uncontrolled, é que a gente está tão viciado na falta de controle dos nossos you'll pensamentos forget what you're doing. que a gente vai esquecer o que a gente está Because the fazendo. thoughts are all there, can't stop them. Os pensamentos estão lá, passando sem parar, e a gente não And consegue our impedir. habit is just to unconsciously follow them. E o nosso hábito é inconscientemente segui-los. So the aim here is to watch the breath. O objetivo aqui é observar a respiração. The aim isn't to wish the thoughts to go away. O objetivo não é ficar desejando que os pensamentos vão embora. The aim isn't to understand what the thoughts are saying O objetivo também não é ficar entendendo o que os pensamentos estão querendo or to dizer. engage in the thoughts. Ou se envolver com os pensamentos. None of that. Nada It's disso. like you're in a room of 100 people all chatting away and they're your head, that's your mind, your thoughts. Então, nossos pensamentos, a nossa mente é como se a gente estivesse numa sala com 100 pessoas tagarelando. And you make a decision you're going to watch that spot on the wall. E a gente decidisse que a gente ia ficar observando um ponto na You parede. don't wish the people would all go away. Você não quer que aquelas pessoas vão You embora, don't, you're not trying to engage in the conversation with them. mas você tampouco vai tentar se envolver na conversa You're not trying to have delas. an opinion about all the conversation. Você não vai emitir nenhuma opinião sobre aquelas You conversas. just let them chat away. Vocês deixam eles falando And para lá. you decide, I'm going to watch that spot on the wall no matter what. E você decide, eu vou ficar olhando para esse ponto na parede, não importa o que aconteça. So that's the spot on the wall is the sensation at your nostrils. E esse ponto na parede That's é it. a sensação nas nossas narinas. So there's many parts of our mind all working together to accomplish this. Existem muitas partes da nossa mente que estão trabalhando juntas para a gente conseguir fazer The isso. part of your mind, and these are all the mechanics, right? The mechanics of your mind. Então, isso é sobre a mecânica da nossa mente. One part is called attention. A primeira se chama atenção. That's the bit looking. Essa é a que está olhando. But it's supported by the one called mindfulness. E a outra, ela é sustentada
por uma outra que se chama mindfulness, And que é what that word refers to is one specific part of your mind mas o que elas fazem é que tem uma parte específica da sua mente, which is the ability to not forget what you're doing moment by moment. atenção plena, que é a habilidade de você não se esquecer do que você está fazendo a cada momento. So that's kind of attention is watching the breath. A atenção está observando a respiração. Mindfulness is trying to keep the continuity going. E a atenção plena está deixando essa continuidade And there's acontecer. another one even, and Dalai Lama calls it like the policeman, E tem essa outra parte que o Dalai Lama chama de called polícia vigilance, ou which is vigilância, even watching the mindfulness. que está olhando para a atenção Of plena. course, we're not conscious like this, are we? We don't know these bits and pieces of our mind. We don't notice them. Mas a gente geralmente não tem essa consciência, a gente não conhece essas partes da nossa mente, a gente nem repara But this nisso. is what's happening, But this is what's happening. Mas isso é o que Yeah. acontece. So the main job, 3 minutes, quality minutes from now, okay? 3 quality minutes, as if you're driving on the freeway at 150 kilometers an hour, and you would not lose concentration for 1 second, would you? There's a sense of urgency, not tension, but a sense of urgency. Don't just space out. So have a sense of Então- urgency to just pay attention to that breath, in and out. And the second you wander off, you bring it back to the breath. You wander off, you bring it back to the breath. Então, ela propõe que a gente faça essa prática de qualidade durante 3, 4 minutos, do mesmo modo que a gente estivesse dirigindo numa autoestrada a 150 km por hora, sem tensão, mas com alguma, não vou dizer urgência, mas com alguma atenção muito focada. O que vai acontecer é que quando a gente estiver observando a nossa respiração, a gente vai perder a respiração, os pensamentos vão entrar, aí quando você perceber que você está distraído, você volta. Depois você perde de novo, você volta. Toda vez que você se perder nos seus pensamentos, você volta para observar a respiração. Okay, so now just do that job for 3 quality minutes, okay? Então, vamos fazer isso por 3 minutos de boa qualidade. Vamos fazer isso legal. Just the breath. Só a respiração. Okay, relax now. Podem relaxar. So remember, so some people, your mind gets worse, your thoughts go crazy. Some people, their mind might calm down. Either way, whatever it is, doesn't matter. The key benefit is we're starting to develop the habit to pay attention. So you're going to use that in your daily life. This is the whole point. You're going to use it more and more skillfully in your daily life. Instead of being unconscious and waiting for the words to vomit out your mouth before you realize you're angry, you're going to start to notice before. That's the great benefit of this technique for day-to-day life. Então, o grande benefício dessa técnica para o nosso dia a dia, e não importa que para algumas pessoas a mente pareça ficar mais confusa, mais agitada, para outras a mente acalme, tanto faz. O importante que a gente tem que se lembrar é que a gente está fazendo uma prática que a gente vai levar para a nossa vida
de forma que a gente possa conhecer melhor a nossa própria mente e que a gente evite que os nossos pensamentos saiam vomitados pela nossa boca sem que a gente tenha nenhuma noção do que está acontecendo. Okay. E vai trazer benefício para a nossa vida diária. É isso que a gente tem que lembrar. There are thousands of other techniques, but that's enough for today. This is enough for this weekend. I think we're done. Existem milhares de outras técnicas, mas isso é o suficiente para o dia de hoje. Whether you're a Mickey Mouseist or a Buddhist, I don't care. Just keep moving and never give up on yourself. And then you never give up on others. Então, a venerável Robina está dizendo que se é um sistema Mickey Mouse ou se é um sistema budista, ela não se importa. O que ela quer é que vocês não desistam de si mesmos e que vocês possam se tornar de benefício para vocês mesmos e para os outros. Thank you, everybody.